Olá, por que eu mudei a minha ideia sobre passo a passo de projetos? Eu tinha falado em alguns ao vivo antigamente que eu não utilizava em si um passo a passo de projetos. E recentemente eu mudei de ideia e eu estou começando a utilizar basicamente em todos os projetos um passo a passo geral. E se for uma obra nova, um projeto de um sistema novo, eu crio um passo a passo antes de criar um projeto. Por quê? Bom, primeiro, o que é um passo a passo? Um projeto estrutural, assim como qualquer outra tarefa, pode ser quebrado em diferentes etapas, sendo que escritórios diferentes podem usar etapas diferentes, tá? Ou executar a mesma etapa de maneiras variáveis, né? Cada escritório vai trabalhar tecnicamente de uma maneira. Um passo a passo nada mais é que a lista de quais etapas a seguir de um projeto estrutural, ok? Tecnicamente isso aqui vai valer para qualquer tarefa, mas estou descrevendo o projeto estrutural, tá? Descrevendo também como executar cada etapa. Então, etapa 1, fazer isso, isso e isso. Etapa 2, fazer isso, isso e isso, em ordem. Ok? Isso garante que todo o projeto vai ser feito da mesma maneira e conforme o escritório cresce, facilita delegar tarefas para outras pessoas e também fazer uma conferência do projeto após ele estar pronto. Bom, aqui entra a questão, por que eu não utilizava passo a passo? Bom, um engenheiro que faz projetos do mesmo tipo, direto, seja um engenheiro que todo dia projeta galpões, projeta sobrados, projeta prédios, mas ele faz sempre o mesmo tipo de projetos, vai ser muito fácil para ele fazer aquele projeto e vai se tornar instintivo como fazer, ok? E ele provavelmente já criou um padrão de como fazer o projeto na mente dele, tá? E dele não vai precisar um passo a passo. Só que a questão é, ele não vai precisar um passo a passo porque tecnicamente ele já está usando um passo a passo que apenas ele enraizou na mente, tá? É uma coisa que ele já sabe instintivamente, ele não precisa olhar o passo a passo porque esse passo a passo já está dentro da cabeça dele, tá? Só que agora outra questão, outro motivo que eu não utilizava é que um passo a passo está limitado a quem fez aquele passo a passo e a atenção prestada aos detalhes, principalmente aqueles detalhes que parecem óbvios para quem fez, mas não são tão óbvios para quem está seguindo aquele passo a passo, tá? E a questão é, eu comecei com estágio trabalhando supervisionado por outro engenheiro que não utilizava o passo a passo, ok? Então eu segui apenas o procedimento que ele me passava e que meu chefe passava e que o mestre de obras me passava. No início da minha carreira, eu comecei em uma empresa pequena, onde eu era o único engenheiro. Na verdade, eu comecei numa empresa que tinha outro engenheiro, né, que era o meu supervisor tecnicamente no início, mas logo depois fui para uma empresa que eu trabalhava sozinho, ok? O único engenheiro da obra, né, o único engenheiro da empresa como um todo, ia para a obra, fazia projeto, fazia orçamento e tudo mais. Eu era meio que o geral da empresa e eu não tinha experiência de trabalhar com passo a passo e eu meio que decorava o que fazer, tá? E depois, quando eu abri o escritório sozinho, ok? Eu não abri o escritório com vários outros engenheiros, não. Eu comecei meu escritório sozinho, tá? Eu até tinha estagiários no começo, de vez em quando, só que era mais variável, então não tinha muito controle, ok? E daí, quando eu comecei a trabalhar com outros engenheiros, o procedimento que eu passava para ele era o seguinte: eu fiz a base do projeto. Assiste o meu curso, que tá na pasta tal, vai lá, assiste o curso, e daí você vai fazer o detalhamento, fazer os ajustes e tudo mais, baseado no curso. Então, o meu curso quase que funcionava como um passo a passo, ok? Mas a questão é, o que me fez mudar de ideia para criar um passo a passo? Bom, um passo a passo enraizado, né, naturalmente na cabeça, começa a ter falhas se ele ficar um tempo sem utilizar. Isso eu percebi quando eu fiz um projeto de uma coisa que eu estava, tipo, quase um ano que eu não fazia um projeto similar, ok? Eu peguei um silo para projetar e um silo daquele padrão já fazia quase um ano que eu não projetava e acabou faltando alguns detalhes pequenos e eu só fui perceber lá na revisão. Por quê? Porque eu não tinha, era uma questão que eu sempre fazia intuitivamente, mas eu acabei não percebendo. Felizmente eu faço revisão, então não foi um problema. Mas a questão é, isso é importante. Então, apesar do essencial da obra ser lembrado, detalhes secundários, detalhes pequenos, coisinhas pequenas secundárias podem ser esquecidas, apesar de elas podem ainda ser críticas, mas passo a passo rápido, alguma etapa rápida pode ser esquecida. Ainda mais quando nem todo cliente exige esse detalhe específico, ok? Detalhes pequenos, talvez que já é padrão da empresa, nem precisa detalhar, ok? Mas em alguns casos, se não for detalhado, vai gerar um problema, ok? Próximo, facilita o projeto. Com um passo a passo padrão, basta ler o passo a passo e seguir a próxima etapa do projeto, ok? Então, quando você está fazendo isso, você consegue naturalmente,
qual que é a próxima etapa? Alt Tab, olha o passo a passo e faz ela, ok? Aumentando a velocidade, você não precisa parar, o que eu vou fazer em seguida, e reduzindo o gasto de energia mental, ok? Porque você vai ter um gasto, se for ficar pensando, ok, mas qual a próxima etapa, qual a próxima etapa, será que eu fiz todas as etapas? E ficar conferindo, vai ter um gasto mental, que se você tiver alguma coisa te passando o que fazer, reduz esse gasto mental, e conforme você vai tendo mais e mais projetos, isso vai se tornando mais crítico. Quanto mais projetos você tem, maior a necessidade de velocidade neles, né? Porque tem que fazer todos, e quanto maior a quantidade de projetos, maior deve ser o controle da energia gasto nisso, ok? Quando eu trabalhava inicialmente, onde eu projetava um dia por semana, fazia orçamento um dia por semana, visitava obras 2 dias por semana, fazia várias outras coisas, não era tão crítico. Mas agora que eu estou fazendo projetos basicamente quase todo dia, acaba sendo uma questão muito mais crítica, entendido? Tá? Próximo, auxilia na revisão. Você fez o projeto inteiro, beleza, você vai revisar depois de algum tempo e tudo mais, é só abrir o passo a passo e conferir se ele foi seguido, ok? Ainda mais se for, está revisando um projeto que outro engenheiro do mesmo escritório fez. Próximo, facilita delegar. Com um passo a passo que realmente está completo, que tem todos os detalhes e tudo mais, é possível repassar esse passo a passo a outro engenheiro com menos experiência ou alguma dificuldade, e também é possível repassar você do futuro, ok? No caso, faz um passo a passo que pode ser usado daqui 2 anos, tá? E naquele passo a passo pode ficar um conhecimento que você perdeu, que você esqueceu, algum detalhe específico, ou daqui 2 anos você vai estar... tem que fazer um projeto mais rápido, tem que fazer alguma coisa específica, e o passo a passo vai garantir isso. E também facilita conferir mudanças, tá? Em um escritório, onde, digamos, tenha 5 engenheiros, cada engenheiro pode modificar o passo a passo dele, tá? E quando o revisor for conferir o passo a passo, ele pode olhar a diferença entre os passo a passo para verificar melhorias ou problemas que pode ter o projeto, ok? Além disso, se o projeto é feito com um passo a passo e a revisão foi feita com outro, vai garantir que vai ser 2 passos a passo que estão sendo seguidos, né? Porque apesar de eles terem as mesmas etapas, pode ter alguma diferença que um deles deixou passar, mas o outro não. E como fazer o passo a passo então? Bom, confira o processo que você fez nos últimos projetos. Então, você fez um projeto, confira como que eu fiz esse projeto, como que eu faço para fazer um projeto. Tem que parar e pensar, ok, todas as etapas. Ok? Eu recebo os projetos, eu começo a projetar ou não? Eu tenho uma reunião com o cliente antes, eu tenho algum detalhe, eu faço uma conferência antes. Eu começo, ou como que eu faço? Eu abro o software ou eu faço pré-administramento para ter um projeto decente antes? Detalhe, todas as etapas no projeto, no passo a passo. Próximo, releia o processo. Então você vai escrever o seu passo a passo como um todo, beleza? Volta lá para o começo e releia. Ok, eu faço isso, faço isso, faço isso. E analisa se é possível melhorar e se realmente está escrito lá todas as etapas que você faz do projeto. Ok? Próximo, descreva em detalhes. Você vai voltar para o começo de novo e conferir. Cada etapa está descrita em detalhes exatamente como fazer ou está só um por cima? Descreva exatamente como fazer. Ok? Exatamente isso, isso e isso. Ok? Tá? Lembrando que o passo a passo pode ser para alguém mais burro, alguém mais cansado, alguém mais distraído ou alguém mais impaciente que você está atualmente. Ok? O passo a passo pode ser para alguém que acabou de receber uma ligação do cliente e falou: eu preciso desse projeto urgente para segunda-feira. Esse passo a passo pode ser para alguém que acabou de ter uma briga em casa e chegou no escritório para fazer e está estressado. Esse passo a passo pode ser para alguém que está fazendo o projeto direto e está lendo esse passo a passo às 10 da noite e começou a fazer o projeto da manhã e está fazendo o dia inteiro. Ok? Esse passo a passo pode ser lido por outra pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento. Tá? Tem várias possibilidades que vão dificultar, então descreva cada passo a passo em detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Não raciona informações no passo a passo. Ok? Muitas vezes o passo a passo até utiliza um vídeo junto, ok? Demonstrando exatamente como a tarefa é feita. Próximo, compare porque o passo a passo não precisa ser escrito necessariamente, né? Tá? Ele até pode ser escrito, mas uma ideia que você pode trabalhar é trabalhar com o passo a passo escrito e em vídeo junto. Esse é o ideal, um passo a passo que está escrito e em vídeo. Por quê? Porque algumas pessoas entendem melhor com o texto, algumas pessoas entendem melhor com o vídeo e todo mundo entende melhor com texto e vídeo junto. Ok? E o vídeo demonstrando exatamente o que fazer. Tá? Confira, e agora a próxima questão. Compare com o passo a passo de outros engenheiros, ok? Verifique os engenheiros como eles trabalham com o passo a passo, se eles trabalham, e se eles trabalham, confere o passo a passo deles e compara.
se o seu está completo, se o seu tem algum detalhe que o dele não tem, se o dele tem algum detalhe que você não tem, tá? Se tem todas as etapas, se o seu tem alguma etapa a menos ou alguma coisa assim. Tá? Próximo, utilize o passo a passo em todos os projetos. Não adianta nada fazer um passo a passo se você não for seguir ele, ok? Tá? E sempre que você pensar em alguma modificação, ou seja, eu estou fazendo um projeto, mas esse aqui tem um detalhe diferente, entendeu? Alguma coisa diferente, eu não estou seguindo passo a passo. Sempre que você pensar em alguma modificação para fazer um passo a passo, ou você não quiser seguir exatamente um passo a passo, ou você não quiser seguir algum item do passo a passo, altere o seu passo a passo, ou coloque uma nota no passo a passo. Quando a obra for assim, tem que fazer assado, ok? Tá? Próximo, em um escritório que tem vários engenheiros, da mesma maneira de comparar com outros engenheiros, determine se vai ser seguido um passo a passo, ou se cada engenheiro pode fazer os seus ajustes, e daí disponibilize todos os passo a passo a todos os engenheiros do escritório. Por quê? Porque daí se cada um for fazer, beleza. Cada um pega o passo a passo padrão e ajusta. Ok? Lembrando que o passo a passo é orgânico. Ok? Vou até colocar aqui uma nota adicional, tá? Que o passo a passo é orgânico. Ou seja, tá? Lembre que o passo a passo é orgânico. Ou seja, ele não vai ser o mesmo. O passo a passo é orgânico. Conforme ele vai sendo feito, ok? Conforme ser trabalhado, ele vai sendo ajustado, não vai seguir o mesmo passo a passo com o padrão, ok? Vou também anotar aqui uma questão que eu tinha falado, mas lembre que o passo a passo não precisa ser só texto, ideal texto mais vídeo, ok? Beleza? Tá? Por que não só vídeo? Porque o texto ele tem uma vantagem gigante, tá? Que é o quê? Que você lendo, quando escreve um texto, você consegue editar o passado do texto, igual eu acabei de fazer, ok? E quando você escreve um texto, você usa uma parte mais racional do cérebro do que a parte falada, ok? Esse é um dos motivos que eu recomendo quando o engenheiro vai tirar uma dúvida, que ele escreva a dúvida, que ele não só fale, eu vou tirar uma dúvida, nem sabe o que pensar, abre o áudio e começa a falar de qualquer jeito. Não, tenta escrever se possível, tá? Que você vai conseguir uma precisão muito maior, vai ficar muito mais claro, que você consegue analisar. Você sempre analisa o que você escreve, você nem sempre analisa o que você fala, ok? Tá? E tudo isso pode auxiliar, tá? No passo a passo como um todo, tá? E, por questão final marketing, tá? Eu já tinha incorporado passo a passo em alguns dos meus cursos, mas agora eu criei a decisão e já padronizei em todos os meus cursos, eu disponibilizo um passo a passo do curso e o passo a passo que eu utilizo no meu escritório, que tem algumas variações, ok? Tá? Por algumas questões específicas, né, já do meu escritório, a experiência que eu sei que quem vai trabalhar comigo tem, ok? Tá? Os meus cursos podem ser adquiridos pela descrição aí embaixo no YouTube, ok? Ou também está nesse link que está dentro desse vídeo, tá? E eu quero lembrar você que a longo prazo um passo a passo vai se pagar, ele vai compensar, e quanto mais preciso for ele, mais preciso, mais padronizado, mais eficiente vai ser o seu projeto, beleza? Mas por enquanto é isso então. Esses são os itens essenciais e porquê do padrão passo a passo e até a